Você sabia que houve um tempo em que o Estado judeu do passado, o antigo Estado judeu, era dirigido por juízes? Você sabia que o povo se cansou dos juízes e começou a pedir a Deus que trouxesse a esse povo um rei? E você sabia que Deus atendeu ao povo e, através de um profeta que também era juiz e se chamava Samuel, resolveu ungir o primeiro rei que se chamou Saul? É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Eu sou Ronaldo Gonlewski, você está no canal @Ronaldo Gonlewski do YouTube e vamos continuar falando dos reis de Israel. Saul era uma pessoa modesta, ainda que tivesse força física, era um homem comum e, de alguma forma, Deus identificou em Saul alguém que pudesse comandar o povo de Israel. Então, foi ungido por Samuel o primeiro rei de Israel, Saul. Ele, que era filho de um homem de muitas posses, chamado Quis, da tribo de Benjamim, começou então a reinar sobre a terra do leite e do mel e sobre o povo de Israel. Saul foi um bom rei até que começou a descumprir as exigências de Deus. Por um outro aspecto, ele, que era pai de Jonatas e também de Mical, a quem ele deu como esposa a Davi, que foi o segundo rei de Israel, Saul começou a ter ciúmes de Davi. Quem foi Davi? Davi foi o menino que era um pastor e que venceu o gigante filisteu Golias. Você se lembra da história da funda? Aquela arma que era composta por uma tira de couro e duas tiras de corda, era girada sobre a cabeça daquele que a manuseava e era jogada sobre o inimigo. Foi assim que o rei Davi, antes de ser rei, matou o gigante Golias e conseguiu cortar a cabeça dele. Esse episódio deu a Saul a vontade de ter Davi entre os seus súditos mais próximos, deu a filha Mical a Davi como esposa e começou a temer que Davi o matasse, sem que Davi, em nenhum momento da vida, tivesse pensado nessa hipótese. Saul começou a competir dentro da própria cabeça dele com Davi, que era apenas o líder dos seus exércitos e que não queria mal nenhum ao sogro. Saul então começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir e se unir aos inimigos de Saul para poder se manter vivo. Um belo dia, num lugar maravilhoso que eu conheço muito bem, porque é um oásis no meio do deserto da Judéia, chamado En-Gedi, Saul esteve numa pequena cratera para poder dormir, se colocou ali, e então Davi, quando Saul dormia, cortou uma parte das vestes do rei, esperou que o rei acordasse e disse ao rei: "Você está vendo? Eu poderia ter te matado, assim como eu cortei com a minha espada um pedaço da tua roupa. Então você, por favor, pare de me perseguir para que eu possa voltar ao meu povo sem a tua ira contra mim." Deus mandou avisar a Davi que não estava satisfeito com Saul e queria ungí-lo como o segundo rei de Israel. Saul caiu nas desgraças de Deus, porque não cumpriu as solicitações de Deus a ele. Começou a descumprir aquilo que Deus pretendia e que Deus mandava ele fazer. Numa das batalhas, Deus mandou aniquilar os inimigos
e Saul não o fez. Trouxe o rei inimigo para a sua própria corte, assim como diversas peças do que aquele outro rei guardava, quando Deus havia mandado que ele não mexesse em nada, que ele colocasse tudo a termo e que ele encerrasse a vida daquele rei inimigo. Com essa atitude, Saul caiu na desgraça de Deus e acabou sendo um suicida numa próxima batalha e assim encerrando não só o seu reinado, como também a possibilidade dos seus filhos, que morreram nesta mesma batalha, chegarem ao trono. Dessa forma, o rei Davi foi ungido rei, de fato e de direito, e começou a reinar sobre Israel. Davi foi, de fato, um rei guerreiro. Começou a sua trajetória matando Golias e cortando-lhe a cabeça. Casou com Mical, a filha do rei Saul. Prosperou e se tornou rei de Israel. Foi um rei guerreiro espetacular. Criou a sede de Jerusalém como a cidade santa da terra do leite e do mel, a cidade mais importante e a capital do seu reino. Davi cometeu um crime que não passou despercebido às vistas do Deus de Israel. Davi se apaixonou por uma mulher chamada Betsabá, mãe do terceiro rei, o rei Salomão. Essa mulher era casada com Urias e Davi mandou Urias para morrer na guerra, para a frente de batalha. Urias, de fato, foi morto nessa guerra. Davi tomou Betsabá como sua mulher e teve o filho com essa Betsabá, chamado Salomão. Salomão, dentre todos os filhos de Davi, foi aquele que se transformou no terceiro rei de Israel. Davi não acabou bem. Davi, que era um homem culto, que era um homem guerreiro, que era um homem que conquistou Jerusalém, que era um homem que fazia poesia e tocava vários instrumentos, principalmente a harpa, caiu também na desgraça de Deus e Deus não lhe permitiu que construísse a moradia de Deus, que acabou sendo construída por Salomão e que foi o grande templo destruído primeiramente pelos babilônios e em seguida pelos romanos. O rei Salomão foi conhecido como o maior justiceiro da história da humanidade. O rei Salomão é aquele que, quando duas mulheres brigavam por um filho que diziam ser cada uma a mãe, ele disse para as duas num julgamento o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou matar essa criança. Uma das mulheres disse: pode matar. A outra disse: não, por favor, dê essa criança à outra mãe, aquela que está dizendo que é mãe, ainda que ela não seja. E aí Salomão, com a sua inteligência, sabe o que ele fez? Entregou a criança à mãe que tinha dito: não mate não, entregue a outra. Porque aí ele viu que aquela mulher era verdadeiramente a mãe daquela criança. Salomão tinha 700 e muitas concubinas. Salomão trouxe para dentro de Israel uma série de possibilidades de adoração de outros deuses, ainda que ele adorasse só o Deus de Israel. Deus não ficou satisfeito com isso e criou na descendência de Salomão uma confusão tão grande que Israel foi dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E assim o enfraquecimento do povo hebreu com as trapalhadas de Salomão, ainda que fosse inteligentíssimo, ainda que fosse um grande juiz, ainda que fosse um grande guerreiro, ainda que fosse um excelente administrador, com a morte dele, Israel se enfraqueceu e permitiu a todos os inimigos
que vencessem Israel a partir daquele momento. Todos os reis de Israel começaram como homens modestos e se transformaram em prósperos administradores de um estado e de uma população. A felicidade, a prosperidade, a alegria, o sucesso que os judeus adquiriram ao longo desses 5.000 anos de história, você também pode conhecer assistindo o meu curso que está à tua disposição. Espero que você entre nesse link que eu aqui mostro abaixo e que você possa adquirir o meu curso e também facilitar a tua vida. Eu agradeço a você ter acompanhado a nossa conversa até esse momento. Eu peço a você que compartilhe a nossa conversa. Eu peço a você que assine o sino que aqui está. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal e peço a você que faça o teu comentário sobre o que você está ouvindo. Muito obrigado e até a próxima.